compartilhando a tela com vocês. Todo mundo vendo minha tela? Sim? Ótimo. Então é o seguinte, né? Antes disso, eu vou corrigir esse exercício aqui com vocês. Um minutinho. Aqui. No final da aula passada, eu deixei esse exercício aqui para vocês fazerem. Eu vou corrigir ele rapidinho e aí sim eu começo o tema 4, tá bom? Então, esse exercício, ele trata sobre aquela migração de retorno que eu falei para vocês, né? Na verdade, ele vai falar tanto da migração interna, que tem acontecido, quanto da migração interna. Então, ele fala o seguinte: o saldo migratório indica se uma localidade perdeu ou ganhou população residente durante um determinado período por causa de movimentos migratórios. Indique os 3 estados brasileiros com maior saldo migratório positivo entre 2005 e 2010, e os 2 estados brasileiros com saldo migratório negativo no mesmo período. Em resumo, saldo positivo quer dizer que esse estado recebeu mais pessoas do que pessoas que foram embora. Então, mais pessoas imigraram para esse estado. Ao passo que o saldo negativo quer dizer que esse estado sofreu mais emigração, ou seja, mais pessoas saíram desse estado do que chegaram, tudo bem? E aí aqui dá para ver isso facilmente pelas cores, galera, olha só. Então, os estados que perderam, ó, aqui está na legenda, né? Perda de até 100 mil habitantes, perda de até, né, 100 mil ou mais habitantes. Então, a própria cor, né, junto com o significado da legenda, dá para a gente saber quais estados apresentaram saldo negativo entre 2005 e 2010. E a gente consegue perceber também pela cor quais foram os estados que mais receberam pessoas, ou seja, que apresentam mais saldo positivo entre os anos de 2005 e 2010. E aí, então, conforme a cor vai ficando mais forte, do amarelo claro para o laranja, quer dizer que mais pessoas esses estados receberam. E aí, de bater o olho, a gente já consegue identificar. Uma outra coisa para você saber seria as setas, né? Quanto mais larga a seta, quer dizer que maior a quantidade de pessoas que saíram de uma área e foram para outra, tá? Bom, no caso aqui, pela legenda, de acordo com a cor do mapa, os estados que mais perderam população, ou seja, que mais sofreram uma emigração e, portanto, estão com saldo negativo, foram Maranhão e Bahia. Já os estados que receberam mais população por meio da imigração e que, por isso, apresentam um saldo migratório positivo são os estados de Goiás, São Paulo e Santa Catarina. Tudo bem? Então, os estados com saldo migratório positivo, Goiás, São Paulo e Santa Catarina, e os estados que apresentam um saldo migratório negativo, Maranhão e Bahia. Tudo bem? Depois eu deixo a resposta desse exercício lá no blog, junto com o link da gravação dessa nossa aula, mas eu acho que todo mundo entendeu, né? Até porque estava fácil também de ver no mapa. Mas, se mesmo assim a gente tiver alguma dúvida, é só falar, tá bom? E agora eu vou então para o tema 4, para a gente, enfim, começar e terminar. Larissa. Oi? Quando você bebe na caneca, não sei o que você está bebendo, você fica com a foto que você colocou lá atrás. Eu sei. Ô, Larissa, caneca, qual que é o negativo? É branca, por isso. Quê? O negativo é qual? O negativo é Maranhão e Bahia. Obrigada. Imagina. Todo mundo agora com a apostila aberta na página 32, tema 4. Deixa eu olhar para vocês. Maria Lídia, Juliana, Zeronian, Jaiane, Mariana Melges. Marco, Jaiane, oi. Mari Melges, você está aqui? Qual que é a página, professora? Larissa. Página 32. Larissa. Oi, Luana. Então eu sou aqui. Eu já tô com ele. Quê? Quem falou? Desculpa, eu não entendi. Foi você, Fê? Foi a Melges que falou. Larissa. Me prove, Zeronian, que você está com o livro. Hein? Não precisa provar nada, Antônio. Ah, tá. O microfone dela tá com problema. Ah, isso acontece mesmo.
Zeronian, pessoal que está com a câmera desligada, porque o resto eu estou vendo, né? O resto está mostrando a apostila para mim. Tambo. Sim? Então vamos lá. Então, eu vou compartilhar de novo aqui minha tela com vocês e a gente vai falar então dos povos e comunidades tradicionais. Então é o seguinte, povos e comunidades tradicionais... Opa, deixa eu só ver quem falou aqui comigo. Marco, às vezes só o seu PC já tem câmera. Não tem problema, Marco. Se não puder ligar a câmera, né, não tem problema, desde que você fale aqui comigo pelo chat, está tudo certo, tá? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, aqui no Brasil, a gente já falou que nós temos muita diversidade de populações, ou melhor dizendo, de povos, né, que formam a população brasileira e que... Desculpa. E que também nós temos uma grande diversidade cultural. E aqui, então, por conta de tudo isso, nós temos também aquilo que nós chamamos de povos e comunidades tradicionais. Tá? Os povos e comunidades tradicionais são aqueles que vão ter uma intensa relação com o local em que eles vivem. Mas uma relação, gente, muito diferente dessa que nós estabelecemos com os locais em que a gente vive. Como eu comentei um pouquinho com vocês, né, em alguma das nossas aulas anteriores, esses povos, que a gente chama de povos tradicionais, né, e comunidades tradicionais, eles fazem ao máximo para viver de acordo com a sua cultura, que é a cultura dos seus antepassados. E isso vai envolver uma relação muito intensa com o lugar em que eles vivem, né? Então, eles são muito dependentes dos ambientes que eles vivem. Eu vou deixar o microfone todo, só um minutinho. Bom, vamos lá, continuando. Senão, como aconteceu agora, né? O microfone está ativado, a pessoa começa a cantar. E aí atrapalha a aula, gente. Vamos lá. Ai, vocês são muito engraçados. Voltando. Então, os povos e comunidades tradicionais são aqueles que vivem, que tentam ao máximo de viver de acordo com a sua cultura. Essa cultura é uma cultura muito específica e que está relacionada à cultura dos seus antepassados, a maneira como seus antepassados viviam. E esses povos estabelecem relações muito intensas com os lugares em que eles vivem. Por quê? Eles são altamente dependentes da extração de alguns recursos naturais para garantir esse modo de vida, para garantir, então, essa forma de existir de acordo com a cultura dos seus antepassados. E aí, então, quais exemplos a gente pode dar com relação a esses povos? No caso, as tribos indígenas, as comunidades quilombolas, os ribeirinhos, né, e também caiçaras. Além disso, eu vou incluir também mais um que a apostila não está falando, que a ONU chama de povos da floresta. Então, no caso dos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, dos caiçaras e dos povos das florestas, o que todos esses povos têm em comum, e que por isso eles são conhecidos como povos tradicionais, é que eles querem viver de acordo com a cultura dos seus antepassados, inclusive estabelecendo as mesmas relações espaciais com aquele ambiente que os seus antepassados já viviam, né, e que eles vivem atualmente, assim como aqueles que vieram antes estabeleciam as relações, tá? Então, eles são altamente dependentes do extrativismo, da extração de recursos naturais que os seus antepassados já faziam para sobreviver, e eles querem manter esse mesmo modo de vida, esse mesmo modo de existir nesses territórios que eles vivem ainda atualmente. Tudo bem? E aí, então, só para ficar claro, né? O que é caiçara? Caiçara são os povos que vivem na área do litoral. E os antepassados já viviam, e eles continuam vivendo, e eles querem continuar vivendo como os seus antepassados viviam naquele local, ou seja, no litoral. Como que esses povos sobrevivem nessas regiões? Por meio da pesca. Então, é muito comum que os caiçaras, eles vão fazer aquilo que a gente chama de pesca artesanal. Eles levam uma rede, eles pescam uma certa quantidade, eles vendem esse peixe e eles sobrevivem a partir disso. E eles, então, vão se ver como uma extensão dessa relação que eles estabelecem com o mar. Então, para eles, manter esse modo de vida que já era feito anteriormente pelos seus antepassados
né, para manter essa cultura, eles também estabelecem uma identidade muito forte com essa área. Tanto é que se a gente tira um caiçara de uma região do litoral, ele tem muita dificuldade para sobreviver num outro lugar. Até porque ele não vai se identificar com esse novo espaço. Então, essa questão identitária é muito importante para eles, porque isso garante a cultura deles. A cultura é a forma como a gente se expressa no mundo, né, por meio do nosso modo de vida, por meio das nossas atividades. E, além disso, eles têm essa relação espacial muito, muito importante, certo? E no caso dos ribeirinhos, o que são os povos ribeirinhos? Os ribeirinhos são aqueles que vivem próximos aos rios e que são altamente dependentes dos rios para sobreviver. Por meio da pesca também, só que na pesca dos rios, né? Que são diferentes. Nós temos os peixes de água doce e de água salgada. Esses ribeirinhos, então, eles usam as águas dos rios, mas eles pescam nesses rios e isso garante a sobrevivência deles, assim como, né, eles conseguem manter a sua cultura, ou seja, viver de acordo com a cultura que os seus antepassados, que já viviam nessas áreas próximas aos rios, faziam. E isso, então, garante que eles consigam, então, manter essa identidade espacial muito forte. As tribos indígenas, eu já tinha citado para vocês, os indígenas, eles são altamente dependentes dos recursos da natureza, para fazer suas construções, para fazer caça, para poder plantar alimentos, para viver a sua espiritualidade, a sua religiosidade, cultuar os seus deuses. Os deuses indígenas são elementos da natureza, então eles consideram os elementos da natureza como seres sagrados. Então, para eles, estabelecer essa relação espacial é fundamental para a sua sobrevivência e para que eles vivam de acordo com a cultura que os seus antepassados já viviam. Que eles mantenham isso e garantam, então, essa sobrevivência, né, exatamente por meio dessas relações espaciais, tá? E no caso das comunidades quilombolas, a mesma coisa. Vamos lembrar que as atuais comunidades quilombolas... Só um minutinho. Quem está fazendo isso aqui no cantinho, eu vou pedir para parar, por favor. Apague, por gentileza. Professor, eu acho que você consegue apagar o desenho de todo mundo, então, tipo, se você tentar apagar... Sim, mas é uma questão de responsabilidade. Por favor, apague. E também a pessoa que escreveu é só clicar em um botão também, ou nem tiver clicado no outro botão também. Tem o botão da borrachinha e o de voltar, né? O que aconteceu? Eu fui no banheiro. Não, o que aconteceu é que uma pessoa, na tela que eu estava compartilhando, ela resolveu brincar. E isso eu não posso fazer, né, gente? Por isso que eu não apaguei, porque é uma questão assim, não tenho por que a pessoa vir interagir com a minha tela. Deu para entender? Eu não quero esse tipo de coisa nas nossas aulas, tá? Até porque isso atrapalha, olha só, eu acabei de parar a explicação, toda a linha de raciocínio que vocês estavam me acompanhando por conta de uma gracinha. Então, vamos ter um pouquinho mais de consciência social, porque isso não afeta só a mim, né? Isso afeta toda a nossa sala de aula, né? Todo mundo que está prestando atenção. E a pessoa que estava fazendo isso provavelmente nem prestando atenção estava. Então, vamos lá, né, galera? Tem um pouquinho mais de consciência social. Continuando, né? Os povos indígenas, as comunidades quilombolas que eu estava falando para vocês. Então, eles também, né, têm essa relação espacial muito intensa. Então, vamos lembrar que as atuais comunidades quilombolas, elas são formadas por afrodescendentes, ou seja, descendentes de antigos negros que vieram para o Brasil trabalharem como escravos, e elas existem onde antigamente eram os quilombos. Então, onde antigamente eram quilombos, que os escravos fugiam dos seus senhores para parar de sofrer castigos físicos, serem maltratados e trabalharem como escravos, eles fugiam para esses quilombos para conseguir ter uma vida melhor. E aí o que acontece? Esses antigos quilombos deu origem atualmente, por conta dos afrodescendentes, às comunidades quilombolas, que querem continuar vivendo tal como seus antepassados viviam naquelas áreas. Então, em geral, os povos e comunidades tradicionais são isso, esses povos que têm culturas específicas e que estabelecem relações com certos tipos de ambientes e que querem continuar sobrevivendo a partir dessa relação espacial que eles estabelecem com as áreas que os seus antepassados já viviam, para que eles possam continuar sobrevivendo e viver de acordo com a sua cultura. Cultura esta que foi passada de geração a geração por meio dos seus antepassados. Tudo bem, galera? Ficou claro isso? Deu para entender? Deixa eu dar uma olhadinha. Todo mundo conseguiu entender?
Sim. Sim? Sim. Veroniane, Sim, Gaúcho, professora. Mirella, Sim, eu Mara, consegui entender. Luana, Mariana Melges, Juliana, Daiane. Eu entendi, pelo menos. Quem tá me dando ok, ótimo. Mas tem algumas pessoas que nem se manifestando estão. Ah, agora sim. Sim, ótimo. Então tá bom. Então, continuando, né? Eu vou compartilhar de novo a minha tela para a gente continuar o tema. Então, olha só. Toda essa relação espacial, se você observar, eu falei isso muitas vezes, né? Muito. Quanto isso é importante para que esses povos possam continuar sobrevivendo, existindo e mantendo a sua cultura. Essa relação que esses povos estabelecem com os locais que eles vivem é o que a gente chama de territorialidade. E, na verdade, todo mundo tem territorialidade, não são só esses povos. Nós também temos territorialidades. Como assim? Nós também estabelecemos relações muito importantes, relações inclusive de identidade com os lugares que a gente vive. Mas no caso desses povos, isso é uma condição de existência. Como eu já expliquei para vocês, eles se veem como uma extensão daquela natureza do local que eles vivem. Se aquela natureza deixar de existir, eles não conseguem mais sobreviver. Se eles não conseguem mais sobreviver, eles não conseguem mais existir nesse mundo, eles não conseguem mais se expressar nesse mundo, eles não conseguem mais manter a sua cultura e se expressar por meio dessa cultura. Tanto é que é muito comum, a gente já vai falar da questão dos conflitos que esses povos sofrem, quando os indígenas sofrem ataques, os territórios indígenas sofrem ataques, assim como as comunidades quilombolas, as comunidades caiçaras, os ribeirinhos sofrem ataques, eles sempre falam em entrevistas por meio de cartas, falando que se aquela natureza for morta, ou seja, deixar de existir a mata, deixar de existir o rio foi contaminado, na verdade o rio não deixa de existir, mas ele pode ficar contaminado ao ponto que eles não consigam mais usar aquele rio. Se isso acontecer, esses povos deixam de existir, então é como se eles morressem a partir disso. Tem uma carta, inclusive, muito triste que fala, bom, se essa mata que eu vivo, né, que no caso era uma região de Cerrado, na verdade, deixar de existir, isso de uma tribo indígena que era os Guarani Kaiowá. Se esse cerrado deixar de existir, nós vamos morrer juntos e vai ser a responsabilidade de uma morte de mais de 200 pessoas, porque eles realmente se veem como uma extensão do espaço que eles vivem, porque é extremamente importante para que, a partir daquele ambiente, eles possam extrair os elementos necessários para sobreviver e para continuar vivendo conforme a sua cultura, ou seja, existindo no mundo. Isso é muito importante. E é uma relação diferente da nossa. Por mais que a gente tenha uma territorialidade, galera, a gente se identifique com os lugares que a gente vive, como, por exemplo, a nossa casa, o bairro que a gente mora, a cidade de São Paulo, né, o shopping, por exemplo, de Genópolis, que vocês iam muito antes da quarentena. Embora a gente se identifique, se a gente mudar de casa, a gente sente, mas a gente não sente tanto quanto esses povos, que é uma condição de existência, eles só existem por conta da relação com aqueles ambientes, certo? Tanto é que eu falei para vocês, por meio do exemplo do caiçara. Se a gente pega o caiçara e joga ele no meio da floresta amazônica, esse caiçara morre, ele não consegue sobreviver. E fora que essa questão de sobrevivência perpassa pela relação com o ambiente que ele está, né? Ou seja, um outro ambiente com outras características, e até porque ele não vai mais se identificar com aquilo. E isso acaba, então, gerando a morte. Certo? Então, é muito importante que vocês entendam o quanto isso é importante para esses povos. Deixa eu só, então, ver aqui quais são as questões. Tá bom? Tranquilo. Quem limpou o chat? Só para eu saber. Nossa, eu nem sabia que dava para limpar o chat. Bom, enfim, né? Isso é diferente, né, galera? Vamos lá. Fazer o quê? Todo Não dá mundo pra limpar o entendeu? chat, que ele ficou apertando um monte de espaço, aí ficou tipo uma tela branca, e lá embaixo ele falou que limpou o chat, mas se você levantar pra cima vai estar toda a conversa. Ah, tá, entendi. É que eu não consegui acompanhar tudo isso, né? Isso. Bom, galera, tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu? Parabéns, Marco Lancheira, você é muito bom. Galera, todo mundo entendeu? Sim. Sim? Sim. Ótimo. Sim. Deixa eu ver quem falou aqui no chat. Ótimo, Jaiane, que bom que você entendeu. Excelente.
Bom, galera, então, territorialidade, como nós estávamos falando, vai ser exatamente essa relação que esses povos vão estabelecer com os locais em que eles vivem, ok? E aí, essa relação vai garantir a existência deles por meio da extração de recursos naturais. Nesses ambientes, eles também vão desenvolver atividades econômicas. Como assim? Eles vão plantar alimentos para poder vender. Eles vão extrair alguns elementos das áreas de floresta, das áreas de mata, para poder vender. Né? Assim como também muitos deles fazem artesanatos para poder vender e a partir disso sobreviver. Mas esses povos, na hora que eles vão tirar esses elementos da natureza, eles tomam muito cuidado para tirar apenas o necessário. Por quê? Porque eles sabem que se faltar aquele recurso, eles não conseguem sobreviver. Então eles têm uma relação muito mais sustentável com os ambientes que eles vivem do que, por exemplo, a sociedade urbana industrial que a gente vive. Então, esses povos, eles são considerados pela ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, como os povos mais sustentáveis do mundo, porque eles extraem, sim, recursos naturais para sobreviver, mas de uma maneira consciente e apenas o necessário para, de fato, garantir a sobrevivência. E, por isso, dá tempo da natureza repor e ter aquele recurso sempre presente naquela área, garantindo, assim, a existência desses povos. Além disso, por meio dessa relação, eles conseguem se organizar socialmente. O que é uma organização social? Onde cada um vai ter uma função naquela sociedade, ou seja, vão ter pessoas que vão plantar os alimentos, que vão fazer as construções das moradias, que vão levar água, então, para atender a necessidade daquelas pessoas, e assim por diante. Então, eles vão se organizar socialmente e também eles vão conseguir manter o seu modo de vida, ou seja, viver conforme a sua cultura, comer os alimentos que os seus antepassados viviam, então fazer os mesmos pratos típicos, usar as roupas parecidas, e inclusive, né, continuar fazendo músicas, danças ou pinturas e escritas de textos que representem, né, o quanto, que representem esse povo artisticamente falando. Então, pensando do ponto de vista artístico. E tudo isso também, eu já respondo a dúvida, tá? Tudo isso também garante que eles consigam viver de acordo com a sua religiosidade. Como eu falei para vocês, em geral, esses povos, eles cultuam os elementos da natureza como seres sagrados. Então, ao manter essa relação, eles conseguem cultuar os seus deuses, o que é algo muito importante para eles. Fala, Laura. Então, a Nina acabou de mandar no chat que a ligação dela caiu e que ela queria que você repetisse aquela parte. Qual parte, Nina? E você começou a falar dos territórios dos indígenas, que eu, de repente, meu computador parou e eu tive que ligar ele de novo, e aí eu caí da ligação. Ah, tá, entendi. Ó, o que eu estava dizendo é que, tal como para os caiçaras, para as comunidades quilombolas, para os ribeirinhos, as comunidades indígenas também vão ter essas relações espaciais muito importantes para a sua existência. Né? Então, é o seguinte, eles dependem dos recursos naturais, né, daquele ambiente que eles vivem para poder garantir a sua sobrevivência e continuar vivendo conforme a cultura que os seus antepassados já viviam naquele mesmo habitat. Então, é extremamente importante para eles continuarem existindo e existindo, inclusive, mantendo a cultura que os seus antepassados, né, já faziam, ou seja, o modo de vida que os seus antepassados já faziam. E isso, essa relação, né, que esses povos vão ter com o espaço que eles vivem, essa relação muito importante para garantir a sobrevivência desses povos, assim como também fazer com que eles vivam de acordo com a sua cultura, isso é o que a gente chama de territorialidade. Eu estava explicando exatamente como se estabelece essas relações. Ficou mais claro? Sim, Larissa, obrigada. Imagina, aí talvez, eu não sei se você pegou, eu dei um exemplo de uma carta que uma tribo indígena, dos Guarani Kaiowá, há um tempo atrás eles escreveram, porque o habitat que eles moravam, a região do Cerrado, estava sendo invadida. E eu já vou falar o porquê, que isso tem a ver com os conflitos que esses povos acabam sofrendo. E aí eles escreveram uma carta para o governo federal, né, falando o seguinte, olha, se esse ambiente deixar de existir, a gente não consegue mais sobreviver, a gente não consegue mais existir. Então, é o mesmo que mais ou menos 200 pessoas, que é o que essa tribo tinha, vão ser assassinadas nesse processo. Então, a natureza, ao morrer,
eles também, como se veem como uma extensão da natureza, eles acabam considerando que eles vão morrer juntos, porque eles não conseguem viver fora dessa relação espacial que para eles é crucial. O que é crucial? Extremamente importante, tanto para a sobrevivência quanto para a existência de forma cultural. Deu para entender? Deu, Larissa. Obrigada. Imagina. Continuando, galera. E aí, então, eu estava falando para vocês que essas relações de territorialidade, essas relações espaciais são fundamentais, porque a partir delas, eles conseguem extrair os recursos naturais necessários para garantir a sua sobrevivência. Eles conseguem estabelecer atividades econômicas de forma sustentável que garantam a sua sobrevivência. Eles conseguem se organizar socialmente para atender a necessidade daquela comunidade. E também eles conseguem cultuar a sua religiosidade, né? Ou seja, cultuar os seus deuses por meio dessa relação espacial. E além de tudo isso, eles conseguem garantir as suas danças, as suas músicas, né, a sua culinária, o seu modo de vida, né, no dia a dia, que é exatamente isso que esses povos querem. Tudo bem? Bom, e como o ambiente para eles é algo super importante, esse ambiente ele precisa ser preservado. E é, então, extremamente importante que o governo federal reconheça os habitats, os lugares em que esses povos tradicionais vivem, né, como áreas que devem ser preservadas. E, no caso, então, essas áreas elas devem ser garantidas por meio de leis de proteção ambiental. Porque a ideia é que essas áreas nunca sejam degradadas e que exatamente pelo fato delas continuarem existindo, esses povos também continuem existindo, vivendo de acordo com a sua cultura. Então, é muito importante que o governo federal faça, no caso dos indígenas, as áreas de demarcação, as áreas de reservas indígenas, no caso das comunidades quilombolas, reconheça aquelas comunidades e reconheça que aquele território é super importante e, por meio de leis, proteja aquela área. Também é importante que o governo federal, né, garanta leis que defendam as áreas litorâneas, ou melhor dizendo, os ecossistemas das áreas litorâneas, para que as áreas possam continuar sobrevivendo e vivendo naquelas áreas. E também os povos da floresta e os ribeirinhos, né? Que eles dependem de rios, que a água esteja potável, que a água, então, não esteja contaminada, assim como também quem vive nas áreas de floresta, que aquelas áreas, de fato, sejam preservadas e resguardadas por leis, para que elas continuem existindo e eles possam continuar sobrevivendo. Pessoal, o que eu falei em relação à questão do chat de brincadeira? Não é assim, não é possível que vocês não consigam ver quando vocês ficam com o braço apoiado, a mão apoiada em cima do espaço. Por gentileza, né? Bom, vamos lá. O Marco Hackerman e o outro Marco aí. Mas é o seguinte, né? Vamos lá. Marco que é da nossa turma. Dá um sinal para mim, por favor, porque o outro eu vou excluir da minha aula. Simples assim. Eu posso excluir quem eu quiser no momento que eu quiser. Então, eu vou excluir essa pessoa, já que ele está atrapalhando o andamento do nosso conteúdo. Marco, se manifesta aqui, então, que o outro eu vou excluir. O Marco é o Marco Porta. Foda, viu, meu? O Marco que? Ah, realmente, ele colocou aqui. E o outro, então, eu vou tirar. Pronto. Voltando, galera. Tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu tudo que eu expliquei até aqui, mesmo com essas interrupções? Sim. Sim? Então, eu vou escolher uma pessoa para falar para mim o que eu falei rapidinho. Eu vou querer, então, que... A Mirella ative o microfone e fale para mim o que ela entendeu a respeito da minha explicação. Larissa? Oi? Eu não entendi direito porque a minha ligação também tinha fechado, tipo, nada. Aí eu consegui pegar uma parte, mas a outra não. Tudo bem. Gil, bom, é o seguinte, o que eu estava falando para as pessoas, né, antes de você ser interrompida pela sua ligação, é o seguinte, a gente está estudando a respeito dos povos tradicionais. E o que são os povos e comunidades tradicionais aqui no Brasil? São aqueles povos que vão viver com culturas muito específicas e essas culturas vão ser altamente dependentes
da relação que eles estabelecem com os locais em que eles vivem. Então, esses povos, para que eles continuem sobrevivendo e existindo, é fundamental que o ambiente que eles vivem, que geralmente são áreas de mata, áreas próximas aos rios, áreas, então, próximas ao mar, assim como também, né, no caso de tribos indígenas, ou áreas de antigos quilombos e tribos indígenas, esses povos, eles precisam, né, uma condição de existência dos recursos naturais que vivem nas áreas que eles existem, né? Então, assim, é fundamental que os recursos naturais que eles precisam para sobreviver existam nas regiões que eles vivem. E por isso, então, essas áreas, elas precisam ser preservadas por meio de leis, para que esses povos possam, a partir desses ambientes, extrair os elementos necessários para garantir a sua sobrevivência e também garantir que eles possam continuar vivendo conforme a sua cultura. E essa cultura, na verdade, não é que eles criaram, é uma cultura que vem sendo passada aí pelos seus antepassados, então de geração em geração. E esses povos querem continuar vivendo conforme essa cultura que já era praticada pelos seus antepassados, continuar estabelecendo essa relação, né, muito importante, né, com os ambientes que eles vivem. E essas relações, então, o que a gente chama essa relação espacial que eles estabelecem com o local em que eles vivem, é o que a gente chama de territorialidade. E para que tudo isso continue acontecendo, que eles continuem existindo, né, vivendo conforme a sua cultura, é que, então, essas áreas devem ser resguardadas por meio de leis criadas pelo governo federal. Então, em resumo, foi isso que eu falei. Tudo bem? Bom, tudo certo. Entendeu melhor? Todo mundo entendeu, galera? Sim? Galuz, você falou que a sua internet falhou, mesmo assim você conseguiu pegar? Gente, tá travando muito para todo mundo ou só para algumas pessoas? Só para eu saber. Não, pra mim tá a sua voz. Pra mim tá normal. Pra mim é só a voz da Juliana que trava às vezes. É, a voz da Juliana tá travando às vezes. Tá meio ruim. É, da Juliana tá bem. Não, é Gil, qualquer coisa. Larissa, pra mim a sua tá travando demais, tipo, muito mesmo. Pra mim não tá travando da Larissa. Pra mim não tá travando lá nada. Esse é problema no meu mesmo. computador, que é bem velho, tá cheio de coisa. Internet que tá ruim. Assim. Pra mim tá de boa. Gente, o pessoal que A Larissa e a Juliana estão travadas. A voz tá meio travada. Galera, o pessoal que está falando que travou, conseguiu entender a matéria? Porque senão eu volto de novo. Essa que é a preocupação aqui. Eu entendi da primeira vez que você falou, mas agora que você falou pra Juliana, eu não ouvi porque travou. Larissa, pode refalar a última parte, só que travou mesmo? Ah, tá. A última parte, Lara, que eu estava dizendo, melhor, que eu fiz foi uma retomada de tudo que eu já falei. Que eu falei, então, que os povos tradicionais, povos e comunidades tradicionais, eles precisam muito, né, do ambiente que eles vivem para continuar existindo e vivendo conforme a sua cultura. Essa relação intensa que eles estabelecem com os locais que eles vivem é o que a gente chama de territorialidade. E a partir dessa relação, esses povos conseguem explorar os recursos naturais de uma forma sustentável, porque para eles é importante que aqueles recursos sejam preservados, porque eles continuam existindo exatamente por conta da existência desses recursos. Então, a gente falou que a partir desses ambientes eles conseguem explorar os recursos necessários para eles sobreviverem e continuarem vivendo de acordo com a sua cultura. Ou seja, vivendo conforme o modo de vida que os seus antepassados já viviam, no caso, por meio de certos pratos, né, comidas, por meio de certas músicas, por meio de certas danças, e que, inclusive, com base nisso tudo, eles conseguem cultuar a sua religiosidade. E, no caso, em vários desses povos, a religiosidade, na verdade, é uma relação sagrada com a natureza. Eles se enxergam enquanto uma extensão da natureza. Tanto é que eu citei como exemplo há um tempo atrás, que eu acho que você tinha pegado essa parte da aula ainda, que para os indígenas, por exemplo, assim como para outros desses povos, se a natureza da região que eles vivem, ela acaba sendo desmatada ou degradada de alguma forma, eles também morreriam por isso. De tão intensa que é essa relação espacial que eles estabelecem com as áreas que eles vivem. Deu para entender? Agora sim, obrigada. E, gente, eu estou reforçando tanto, porque para nós, a nossa realidade é outra. A nossa realidade, assim, se a gente muda de casa, a gente sente, mas não sente tanto. Para esses povos,
A relação com esses espaços que os seus antepassados já viviam é uma condição de existência. Eles só existem por conta dessa relação. E eles só conseguem, inclusive, manter essas diferentes culturas que esses povos têm por conta dessa relação. E isso gera uma riqueza cultural para o Brasil. Então, tem que ficar muito claro isso para vocês, porque tem muita gente que, infelizmente, não entende por que esses povos lutam tanto para que leis que já existem em prol da defesa dos seus territórios, de fato, sejam colocadas em prática. Porque, para eles, é uma condição de existência. Se o ambiente deixa de existir, se aquela natureza deixa de existir, eles acabam morrendo junto. Porque a relação é muito além de só extrair o recurso natural. É uma relação identitária, ou seja, por meio da territorialidade com aquele lugar. Tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção, porque eu vou passar um trabalho sobre isso, mas, gente, tem saído muita coisa nos meios de comunicação sobre isso. E tem muita gente que não entende essa relação. E vocês, como futuros adultos, eu espero mesmo que vocês entendam o quanto isso é importante para conseguir a gente garantir que outras pessoas que vivam diferente da gente continuem existindo. Nem todo mundo tem que ser igual, né? E esses povos, como eu disse para vocês, pela ONU, eles têm uma importância gigantesca porque eles conseguem utilizar a natureza de uma forma sustentável. Então, eles são chamados de povos sustentáveis pela ONU, porque eles conseguem, então, manter essa relação saudável, digamos assim, com a natureza, tá? Mas, agora, dando continuidade à nossa matéria, eu vou falar que, infelizmente, com tudo isso, esses povos sofrem muitos ataques, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha apostila com vocês, para vocês se localizarem no material, que, olha só, a única coisa que eu fiz foi ir da página 32 para a página 33. Esses povos, né? Embora essa questão espacial seja muito importante, o governo federal já tem estipulado leis para defender esses territórios, ainda assim, esses povos sofrem muitos ataques. Os seus territórios sofrem muitos ataques. E muitos ataques por parte de quem? Por parte de latifundiários, madeireiros e mineradores. Como assim? Esses povos, como eu disse para vocês, em geral, eles vivem em áreas de floresta. Então, eles vivem em área que a natureza está mais preservada, até porque eles estabelecem uma relação de preservação com o ambiente que eles vivem. E aí, para várias pessoas que atuam com a produção de alimentos, né, com o cultivo de alimentos, criação de gado, extração de madeira ou extração de minerais metálicos, né, quanto mais área de natureza eles tiverem acesso, melhor, porque mais lucro eles vão ter, mais mercadoria eles vão ter, sendo assim, mais lucro. Só um minutinho, eu vou interromper minha explicação para ver se tem dúvida no chat. Gente, assim, 2 minutinhos, sexto ano vai aguardar, eu vou acabar a primeira matéria de vocês, tá bom? Vamos lá. Continuando. Então, olha só, no caso de grandes latifundiários, o que é um latifundiário? Um dono de uma grande área de terra. Quanto maior for a área de terra dele, melhor, porque ele consegue plantar mais alimentos, né? Ou criar mais gado, e quanto mais alimentos ele tiver cultivado, mais alimentos ele vai vender, aumentando a sua taxa de lucro. Assim como também no caso dos latifundiários pecuaristas, que são aqueles que criam gado para depois vender essa carne, quanto mais área, mais terra, mais gado. Mais gado, mais carne para ele poder exportar. Então, várias vezes, esses territórios dessas comunidades tradicionais são invadidas para que a área seja desmatada, vire uma grande área de terra para que possam ser produzidos alimentos ou criado gado nessa região. Só que aí, com isso, você expulsa esse povo dessa região e tira a condição de existência dele. Infelizmente, isso acontece muito. A mesma coisa por parte dos madeireiros e mineradores. Para quem vende madeira, galera, quanto mais árvore, melhor. Porque quanto mais árvore, mais madeira, mais vendas, mais lucro. E vários dos madeireiros, né, que são as pessoas que vendem madeira, invadem essas áreas desses povos tradicionais para poder explorar a madeira da região e acabar vendendo para ganhar um lucro maior. Só que com isso, eles expulsam o povo dessa área e, gente, expulsam de uma forma violenta. Não é pelo amor que isso acontece. É assim, por meio de ameaça de morte, por meio de assassinatos, por meio de violências. É uma situação muito delicada e acabam expulsando esses povos para poder explorar a madeira da região. A mesma coisa com relação aos minerais metálicos, né? Para poder explorar os minerais metálicos que existam numa área, né, as pessoas que trabalham com isso invadem esses territórios
ameaçam esses povos e acabam desmatando para explorar a rocha embaixo que tem minerais metálicos como minério de ferro e minério de alumínio. Porque quanto mais metais, mais lucro para essas pessoas. Então, esses povos, eles constantemente, infelizmente, sofrem ataques das pessoas que fazem esses tipos de atividades econômicas. Embora existam leis para poder preservá-los e resguardá-los, muitas vezes essas leis não são respeitadas e colocadas em prática. Pessoal, eu vou parar por aqui. Eu quero que vocês façam os exercícios das páginas 34 a 39 para a próxima aula. Na sexta-feira eu corrijo e na semana que vem a gente começa a apostila 3. Beleza, galera? Tranquilo? Tchau, Larissa. Entendeu? Tchau, Larissa. Tchau, pessoal. Entendi, Larissa. Tchau, Larissa. Até mais. Tchau, Larissa. Tchau, Larissa. Obrigada. Tchau, Larissa. Até sexta. Arrivederci.